Alguma vez você já se perguntou por que a Antártida desperta tanta teoria da conspiração? É curioso, quanto menos a gente sabe sobre um lugar, mais a imaginação corre solta. E a Antártida parece feita sob medida para isso. Ela é isolada, difícil de alcançar, quase ninguém vive lá, e qualquer imagem diferente vira motivo para especulação. Tem gente que fala em bases secretas. Outros juram que existem estruturas enterradas no gelo. E sempre aparece alguém dizendo que governos do mundo todo escondem alguma coisa daquele continente silencioso. Mas por que exatamente tudo isso acontece? Será que essas teorias ou parte delas são verdade? Tudo isso e muito mais você vai saber hoje. Hoje, o Belo Mundo te leva para esse lugar único no mundo. Para começar a nossa conversa, a gente precisa dizer o óbvio. A Antártida é diferente de tudo que você já viu. E isso aparece em absolutamente tudo. Clima, paisagem, vento, luz, ausência de vida. Tem hora que nem parece que esse lugar faz parte da Terra. Na prática, o continente gelado se comporta quase como um mundo alienígena. Tudo o que parece exagerado lá é porque realmente é exagerado. Começa pelo clima. A Antártida é o continente mais frio, mais seco e mais ventoso do planeta. Sim, tudo isso junto. A menor temperatura já registrada na Terra foi lá mesmo. Inacreditáveis 89 graus Celsius negativos. Isso é frio o bastante para congelar o ar que sai da sua boca. E olha que, durante o verão, no interior do continente, a média ainda fica na casa dos 40 negativos. Perto da costa, até dá para dizer que esquenta um pouco. Em dias muito específicos de verão, algumas bases já chegaram a registrar 15 graus positivos, mas isso é exceção. A regra é o congelador ligado no máximo o ano todo. E como se o frio não bastasse, venta demais. E não é brisa gelada, não. São ventos catabáticos, que descem das geleiras e passam fácil dos 100 km por hora. Já mediram rajadas de mais de 320 km por hora em algumas partes da costa, o que equivale a um furacão categoria 5. Agora, imagina isso levantando neve e gelo triturado no ar. É uma tempestade congelante. E apesar de todo esse gelo, a Antártida é considerada um deserto. Sim, um deserto polar. Porque não é o calor ou a areia que definem um deserto, e sim a quantidade de chuva ou neve. E ali quase não chove nem neva. No interior, em algumas áreas, chove ou neva o equivalente a 30 ou 40 milímetros por ano. Isso é menos do que o Saara recebe. Em algumas regiões chamadas de vales secos, praticamente nunca cai nada. O solo fica nu, rachado, como se fosse uma cicatriz congelada no meio do continente branco. Esse branco, aliás, engana. Porque a maior parte do que a gente vê não é neve fofa recém-caída. É gelo compactado, antigo, acumulado por milênios. Cerca de 98% da Antártida está coberta por uma camada de gelo permanente que, em média, tem 2 quilômetros de espessura. Em alguns pontos, quase 5. Isso é mais alto que qualquer montanha dos Alpes. Dentro dessa camada congelada, está trancada cerca de 70% de toda a água doce do planeta. É como se fosse um cofre branco. E se tudo isso derretesse de uma vez, bate na madeira, o nível dos oceanos subiria cerca de 50 a 60 metros. Dava adeus para boa parte do litoral do planeta. E é por isso que dizem que a Antártida funciona como o ar-condicionado da Terra. Enquanto estiver congelada, ela ajuda a equilibrar o clima global. Reflete a luz do sol com sua superfície branca, resfria as correntes marítimas e mantém o oceano no lugar. Só que qualquer desequilíbrio lá bate aqui em cheio. Outro ponto curioso é: ninguém mora lá de forma permanente. A Antártida é o único continente do planeta que nunca teve uma população nativa. Hoje, os únicos moradores são cientistas e equipes de apoio. Durante o inverno, ficam ali umas 1.000 pessoas. No verão, esse número sobe para umas 4.000, espalhadas em dezenas de bases de pesquisa de diferentes países. Agora pensa comigo. 4.000 pessoas, num continente 2 vezes maior que o Brasil. É nada, vocês não acham?
E mesmo essas poucas pessoas não moram lá. Elas vão, passam alguns meses, fazem seu trabalho e voltam. Não existe vida contínua. Só duas bases, uma da Argentina e outra do Chile, abrigam famílias com crianças pequenas, mas isso é mais uma jogada política do que uma comunidade real, e já vamos falar sobre isso. O resto é só gelo, vento e solidão. Para completar, não dá para ir à Antártida em qualquer época do ano. Existe uma janela curta, que vai de novembro a março, quando o clima é menos pior, e o mar descongela o suficiente para permitir a chegada de navios e aviões. Fora desse período, o continente simplesmente se fecha. O mar congela, o sol desaparece por meses e nenhuma embarcação se arrisca. Parece até uma missão espacial. Do mesmo jeito que a NASA espera a janela ideal para mandar um foguete para Marte, os pesquisadores esperam o verão austral para alcançar o continente. Ou seja, se acontecer alguma coisa estranha nesse continente, não vai ter muita testemunha para contar a história. E aí, claro, a imaginação corre solta. Esse cenário todo já seria suficiente para alimentar qualquer imaginação, mas como você vai ver, ainda tem outros motivos que ajudam a turbinar o mistério. Outro fator que instiga teorias é que a Antártida não pertence oficialmente a nenhum país. Mas não foi por falta de tentativa. Vários países já quiseram meter bandeira por lá. 7 deles chegaram a reivindicar formalmente partes da Antártida ao longo do século XX. Argentina, Chile, Reino Unido, Austrália, França, Noruega e Nova Zelândia. Se você olhar o mapa com essas reivindicações, parece até um bolo cortado em fatias triangulares, todas apontando para o Polo Sul. Só que o problema é que algumas dessas fatias se sobrepõem. Argentina, Chile e Reino Unido, por exemplo, disputam exatamente a mesma área. Imagina a confusão que é 3 países dizendo "é meu" para o mesmo pedaço de gelo. E isso gerou algumas curiosidades interessantes. A Argentina, por exemplo, resolveu fazer história em 1978. Mandou uma mulher grávida para a Antártida. Ela deu à luz o bebê Emílio Palma, o primeiro ser humano nascido no continente gelado. Foi uma jogada política. A ideia era jogar que se temos até cidadão nascido lá, então esse pedaço é nosso. O Chile fez parecido. Alguns anos depois também mandou famílias para a base Frei Montalva, e nasceu ali outro bebê chileno. Hoje, tanto Chile quanto a Argentina mantém vilas pequenas com escola, capela, casas e até uma quadra de esportes. Tudo para reforçar presença territorial. Outros trechos são mais pacíficos. Austrália e Nova Zelândia herdaram fatias do velho Império Britânico, então a divisão ali foi mais amigável. A Noruega pegou 2 pedaços diferentes, incluindo uma ilha isolada. E tem até uma área entre 90 e 150 graus de longitude oeste que ninguém nunca reivindicou oficialmente. Uma fatia vazia. Terra nullius. Mas se todo mundo saiu distribuindo território, por que isso não virou guerra? Porque em 1959 rolou um acordo que mudou tudo e que ficou conhecido como o Tratado da Antártida. Foi uma espécie de pacto de cavaleiros entre 12 países, incluindo os 7 que já tinham feito suas reivindicações e outros pesos pesados, como Estados Unidos e União Soviética. Eles basicamente combinaram que ninguém vai abrir mão das suas reivindicações, mas também ninguém vai tentar impor nada. E enquanto o tratado estiver valendo, nenhuma nova reivindicação pode ser feita. Resultado? A Antártida virou um território neutro, dedicado exclusivamente à ciência e à paz. É proibido fazer bases militares, realizar testes de armas ou instalar ogivas nucleares. Aliás, esse foi o primeiro tratado internacional de desarmamento assinado em plena Guerra Fria. Um feito e tanto, considerando que Estados Unidos e União Soviética mal se olhavam na época. O tratado entrou em vigor em 1961. Hoje já são 54 países signatários. E todos concordam com a regra de que a Antártida não é de ninguém, mas também é de todo mundo. Para muitos, isso é um exemplo de diplomacia bem-sucedida.
Um continente inteiro sem exército, sem fronteira, só pesquisa. Mas para os mais desconfiados, isso é um prato cheio. É aí que surgem as teorias. Tem gente que acredita que o tratado é, na verdade, uma cortina de fumaça. Um jeito de manter civis longe de descobertas perigosas, como cidades soterradas, OVNIs congelados, ou entradas secretas para mundos subterrâneos. Nenhuma dessas teorias tem prova concreta, mas o simples fato de ser um território sem dono, inacessível e cheio de interesse geopolítico já ajuda a manter as lendas vivas. O mais curioso é que, mesmo com o tratado congelando as disputas, os países continuam investindo pesado em suas bases. Porque se um dia esse acordo for quebrado ou deixado de lado, quem já estiver por lá vai querer garantir a própria fatia. E isso não é só patriotismo. A Antártida guarda muitos recursos naturais valiosos. Mas isso é assunto para daqui a pouco. Antes, vale a pena voltar no tempo e entender como esse continente foi descoberto. Muito antes de alguém botar os pés na Antártida, ela já existia no imaginário de muita gente. Os gregos antigos falavam de uma terra austral que equilibraria o peso do mundo no sul. E durante séculos, mapas europeus mostravam esse continente misterioso como se fosse fato. Só que ninguém tinha visto nada. As primeiras pistas começaram a aparecer entre os séculos XVI e XVII, quando navegadores como Américo Vespúcio e James Cook chegaram perto do que hoje a gente sabe que é o continente antártico. Cook até cruzou o círculo polar, mas não viu terra firme. Disse que, se existisse, seria um lugar horrível, só gelo e desolação. Acertou em cheio. A confirmação veio em 1820, e o mais curioso é que 3 países chegaram quase ao mesmo tempo. No final de janeiro, o russo Fabian von Bellingshausen avistou uma massa de terra coberta de gelo. Logo depois, o britânico Edward Bransfield viu a ponta da Península Antártica. E no fim do ano, o americano Nathaniel Palmer navegou pela mesma região. A corrida foi acirrada, mas em geral, os russos ficam com o crédito. Ver de longe é uma coisa, pisar lá é outra. O primeiro desembarque pode ter sido de um caçador de focas americano, John Davis, em fevereiro de 1821. Ele escreveu no diário de bordo que desceu do barco e andou pela costa. Foi rápido, só 1 hora. Mas se for verdade, vale como o primeiro passo humano na Antártida. O problema é que ninguém sabe se ele viu mesmo terra ou só gelo. Por isso, o primeiro desembarque confirmado mesmo só veio em 1895, por noruegueses e britânicos. E talvez nem tenham sido os primeiros. Alguns relatos orais maori falam de um navegador chamado Rui Te Rangiora, que teria viajado muito ao sul por volta do século VII. Ele descreve mares congelados, gelo flutuante e criaturas estranhas. Pode ser que estivesse falando de icebergs, pode ser que não. Mas só de imaginar canoas polinésias navegando por águas tão geladas há mais de 1.300 anos já dá um arrepio. O que a gente sabe com certeza é que no final do século XIX começou a chamada Era Heróica da Exploração Antártica. E não é exagero chamar os exploradores de herói. Esses caras arriscavam a vida para mapear um lugar completamente hostil. No começo do século XX, a disputa era outra. Agora o desafio era chegar ao ponto exato do Polo Sul. De um lado, o norueguês Roald Amundsen. Do outro, o britânico Robert Falcon Scott. Amundsen apostou em cães de trenó, experiência e leveza. Scott levou pôneis, máquinas e acabou tendo que puxar tudo na força humana. O final todo mundo conhece. Amundsen chegou primeiro, em dezembro de 1911. Scott chegou 1 mês depois, viu a bandeira do rival e começou o caminho de volta, que virou tragédia. Eles morreram congelados, a poucos quilômetros de um depósito de suprimentos. Curiosamente, quem virou lenda não foi o vencedor. Foi Scott, o mártir, o herói trágico. Amundsen, que venceu e sobreviveu, ficou ofuscado. Talvez porque a Antártida combina mais com finais dramáticos do que com vitórias limpas.
Agora que a gente já conheceu um pouco mais desse lugar, vamos à parte que todos esperavam. As coisas estranhas de verdade que a Antártida guarda. Porque não é preciso inventar alienígenas. Lá tem fenômenos naturais tão esquisitos que parecem outra dimensão. E, claro, geram especulações para todos os gostos. Um dos exemplos mais estranhos é a chamada catarata de sangue. Pensa numa geleira branca, gelada, silenciosa, e bem no meio dela, começa a escorrer um líquido vermelho intenso, como se o próprio gelo estivesse sangrando. Foi assim que a cena apareceu em 1911, quando o geólogo Griffith Taylor viu aquilo pela primeira vez. Por décadas, ninguém soube explicar direito o que era. Muita gente especulou que podia ser alga, ferrugem ou até sangue de animais congelados. Mas a resposta veio da ciência, e é ainda mais interessante. Aquele líquido vem de um lago subglacial escondido dentro da própria geleira Taylor. A água ali é extremamente salgada e rica em ferro. Como ficou isolada por mais de 2 milhões de anos, não congelou totalmente. Quando ela sobe até a superfície e entra em contato com o oxigênio do ar, o ferro se oxida e fica com aquela cor vermelho ferrugem. E o mais impressionante, dentro dessa água vivem micro-organismos que não precisam de luz nem de oxigênio. Um ecossistema inteiro, funcionando em condições extremas, debaixo de uma geleira. Outro caso que sempre volta à tona são as tais pirâmides da Antártida. Uma montanha com 3 lados quase perfeitos apareceu em imagens de satélite e deixou muita gente animada. Diziam que era uma construção antiga, prova de civilizações perdidas ou até uma base alienígena. Mas os cientistas explicaram rapidinho. Aquilo é um nunatak, uma formação rochosa que emerge do gelo. O formato triangular é só uma coincidência causada pela erosão do vento e do gelo ao longo de milhões de anos. Pode até lembrar uma pirâmide, mas não tem nada construído ali. A verdade é que nosso cérebro adora reconhecer padrões. Quando vê um triângulo simétrico no meio do nada, ele logo liga aos monumentos que a gente conhece. Mas, nesse caso, é só a natureza esculpindo com o tempo e o clima. Tem também os icebergs com formato perfeito, parecendo que foram cortados com régua. As luzes coloridas no céu, que são auroras austrais. As crateras e círculos no gelo que viram notícia, mas são só lagos congelados ou formações de neve moldadas pelo vento. E claro, tem as teorias clássicas. A de que a Antártida seria a borda do mundo, no modelo da Terra plana. Ou de que os nazistas teriam construído uma base subterrânea no gelo. Algumas dessas histórias até se baseiam em fatos reais, como a expedição alemã de 1938, mas a maior parte é invenção. O curioso é que a própria Antártida real já tem segredos suficientes. Lagos escondidos sob quilômetros de gelo, fósseis de antigas florestas tropicais, vulcões ativos cuspindo lava no meio da neve. Tudo isso é verdade, e já é mais do que suficiente para deixar qualquer um com a pulga atrás da orelha. Agora que a gente já entendeu onde fica a Antártida, como é possível chegar até lá, quais foram os desafios das primeiras explorações e até desmistificou alguns dos mitos mais bizarros sobre o continente. Chegou a hora de encarar o que talvez seja o ponto mais sensível dessa história. A parte que mais desperta cobiça, tensão e disputa nos bastidores. O tesouro da Antártida. E não, a gente não está falando de civilizações perdidas, nem de tecnologia alienígena. O que existe de mais precioso por lá é real, palpável e muito mais estratégico do que parece. O que realmente importa aqui são riquezas bem terrenas que, se um dia forem exploradas, podem mudar o jogo da geopolítica global. A Antártida pode guardar um dos maiores estoques de minérios inexplorados do planeta. Tem ferro confirmado em algumas áreas, indícios de cobre, ouro, prata, urânio e até carvão fóssil. Desde o começo do século XX, já se encontravam sinais disso nas montanhas transantárticas. E olha que isso é só o que está visível. Os geólogos acreditam que, debaixo de toda aquela camada de gelo,
existam depósitos muito maiores, até mesmo de petróleo e gás natural. Mas por que ninguém explora tudo isso? Porque existe um acordo internacional que proíbe qualquer tipo de mineração na região. É o Protocolo de Madrid, assinado em 1991, que transformou a Antártida numa reserva natural dedicada à paz e à ciência. Esse tratado proíbe extração comercial de recursos por pelo menos 50 anos, e esse prazo acaba em 2048. Depois disso, os países que assinam o tratado podem decidir revisar as regras. E é aí que começa o jogo de xadrez geopolítico. Vários países mantêm bases científicas por lá, como forma de marcar presença. A China, por exemplo, tem investido pesado. Os Estados Unidos também. Oficialmente, todo mundo está ali pela ciência, mas na prática ninguém quer ficar de fora caso as regras mudem. E mesmo sem tirar nada do solo, a Antártida já é estratégica por outros motivos. É uma peça essencial no equilíbrio do clima da Terra. É de lá que partem as correntes oceânicas profundas, que ajudam a distribuir calor e nutrientes pelos oceanos. É de lá que vem o ar seco e limpo, que permite observações espaciais com altíssima precisão. E é lá também que os cientistas estudam o gelo para entender como era o clima da Terra há centenas de milhares de anos. Se o continente gelado adoecer, o planeta todo sente. A Antártida é o termômetro do mundo, e talvez por isso ela inspire tanto respeito e também tanta ambição. E agora, depois de tudo isso, você deve ter entendido o motivo desse lugar despertar tanta teoria da conspiração, não é? Porque ela é um combo perfeito de mistério. Um lugar dificílimo de acessar, praticamente inabitado, governado por um tratado singular, com um ambiente extremo que esconde fenômenos bizarros e possivelmente grandes riquezas soterradas, e ainda por cima crucial para o planeta. Todos esses elementos juntos parecem o enredo de um filme de suspense. É natural que imaginações férteis criem narrativas além da realidade. E aí? Você já conhecia esse lugar? Conta pra gente nos comentários o que mais te surpreendeu. E se curtiu conhecer esse outro lado do país, deixa o like e se inscreve no canal. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, compartilha e, claro, não esquece de ativar a nova função do Hyper. Isso ajuda o canal a ganhar visibilidade e continuar trazendo essas viagens inacreditáveis pelo nosso belo mundo. A gente se vê na próxima.